Olá e bem-vindos! E se muitos dos nossos problemas, tanto de saúde como de felicidade, tivessem uma causa invisível, uma espécie de epidemia silenciosa que a medicina, muitas vezes, nem sequer deteta? É precisamente essa ideia fascinante que vamos explorar hoje. Bem, a análise de hoje parte de uma pergunta muito direta. Será que o nosso passado ainda nos está a magoar? A ideia é que certas experiências emocionais, lá de trás, podem ser a verdadeira causa, a causa escondida de muitas das nossas dificuldades hoje em dia. E os resultados que esta teoria alega, bem, são, no mínimo, impressionantes. Pensem bem nisto. Alívio imediato de uma dor de anca que impedia uma pessoa de viver. Terrores noturnos de uma vida inteira a desaparecerem numa semana. Ansiedade crónica que simplesmente se desvanece. Uma capacidade repentina de perder peso quando nada antes funcionava. Ou o comportamento misterioso de uma criança que muda, assim, da noite para o dia. É incrível, não é? O que é que pode ligar casos tão diferentes? A resposta, segundo a fonte que estamos a analisar, está nesta tal epidemia invisível. E o conceito-chave aqui, o que vamos aprofundar, é a ideia de emoções aprisionadas. Ok, mas então o que é isto de uma emoção aprisionada? Imaginem, uma bola de energia. Energia emocional de um evento muito intenso que vivemos no passado. E essa energia, em vez de ser processada e seguir o seu caminho, fica presa, fica literalmente alojada no nosso corpo, a vibrar numa frequência negativa. A analogia que usam é ótima. É como ter um diapasão a vibrar dentro de nós. Um diapasão que está sempre a ressoar com aquele sentimento negativo. E o que é que acontece? Essa ressonância constante pode fazer com que a pessoa reaja de forma exagerada a certas situações, ou até que atraia, sem se aperceber, mais daquela mesma emoção para a sua vida. Faz sentido, não faz? Para encontrar estas memórias, a teoria divide a nossa mente em duas. Pensem num iceberg. A parte que vemos, a mente consciente. São só uns 10% do nosso poder cerebral. É a nossa consciência do dia a dia, a que pensa, planeia. Mas depois, há os outros 90%. A parte submersa, o subconsciente. E este é descrito como um supercomputador. Uma base de dados gigantesca guarda tudo. Cada experiência, cada imagem, cada som, cada sentimento. É o subconsciente que sabe. Ele sabe exatamente onde é que estas emoções estão presas. Pronto. Então a questão é esta. Se o nosso subconsciente tem todas as respostas, como é que falamos com ele? Como é que acedemos a essa base de dados interna? A teoria propõe um método para fazer exatamente isso. A pergunta de ouro é mesmo essa. Como é que é possível falar com o nosso corpo? E mais, obter respostas claras, um sim ou um não inequívoco. Bem, o método sugerido é surpreendentemente simples. Chama-se o teste do equilíbrio. A premissa é que o nosso corpo reage fisicamente à verdade e à mentira. Funciona assim. De pé, relaxado, olhos fechados. Afirmamos algo que é verdade. Por exemplo, o meu nome é, e dizemos o nosso nome. O corpo tende a balançar para a frente. Esse é o sim. Depois, afirmamos algo que é falso. O corpo, por instinto, tende a balançar para trás. Esse é o não. Basicamente, é uma forma de usar a resposta do corpo todo como um detector da verdade. Ok, então, depois de identificarmos uma emoção aprisionada com este tipo de comunicação, o passo seguinte, claro, é libertá-la. Vamos ver então como é que se faz isso segundo o método do código da emoção. O processo de libertação, segundo esta teoria, junta duas coisas muito simples: o poder da intenção e um ímã. É isso mesmo, um ímã. A intenção, claro, é de libertar aquela energia específica. E o ímã é depois passado ao longo da coluna numa zona que na medicina oriental é conhecida como o meridiano governador. A ideia é que o ímã amplifica a nossa intenção e ajuda a limpar, a apagar essa energia emocional que estava presa. E agora, isto é mesmo fascinante. Esta teoria vai buscar muitos conceitos à medicina tradicional chinesa e postula uma ligação direta entre os nossos órgãos e as nossas emoções. Por exemplo, a raiva e o ressentimento estão ligados ao fígado e à vesícula, a mágoa e a tristeza aos pulmões, o medo aos rins. E isto, claro, explicaria porque é que uma emoção que ficou aprisionada pode com o tempo manifestar-se como um problema físico, num órgão muito específico. Claro que tudo isto pode parecer um bocado abstrato e é por isso que os exemplos concretos são tão importantes. As histórias que se seguem, retiradas da fonte original, servem mesmo para isso, para tornar o invisível visível. Vamos começar com o caso da Jessica, uma jovem que desde os 12 anos sofria de umas dores inexplicáveis na anca e no joelho. Andou em médicos, fez exames, ninguém conseguia descobrir a causa. Ora, usando este método, foi identificada uma emoção aprisionada, a emoção de sentir-se sem apoio, que teria sido criada quando ela era apenas um bebê.
A mãe, ao ouvir isto, ficou em choque e lembrou-se de um incidente que a envergonhava profundamente. Um dia, a mudar-lhe a fralda, picou-a acidentalmente com um alfinete de dama. A teoria diz que a emoção daquele bebê, naquele momento de dor e susto, ficou ali, presa no corpo dela. E o resultado? É aqui que a história se torna notável. Depois de libertar essa emoção antiga, a dor que a atormentava há anos, desapareceu. Numa semana. E nunca mais voltou. É uma ligação quase inacreditável entre um trauma emocional esquecido e uma dor física muito, muito real. Vamos a outra história, igualmente poderosa. A da filha de um piloto. Uma menina de 6 anos que tinha um comportamento muito estranho. Sempre que o pai chegava à casa depois de uma viagem, ela fugia e escondia-se. A mãe contava que isto partia o coração do pai. Imaginem, chegar a casa e a filha fugir. A criança rejeitava-o completamente e ninguém na família conseguia perceber porquê. Bem, o que se descobriu foi uma emoção aprisionada de mágoa, mágoa pela ausência do pai, e depois dessa energia ter sido libertada, aconteceu o que parecia impossível. Da vez seguinte que o pai chegou a casa, a menina, em vez de fugir, correu. Correu e saltou para os braços dele, uma coisa que ela nunca, nunca tinha feito antes. A mudança foi imediata, foi transformadora para a família toda. Para terminar, fica este pensamento atribuído a Thomas Edison. O médico do futuro não dará remédios, mas vai interessar os seus pacientes no cuidado do corpo humano e na causa e prevenção da doença. Será que a causa de algumas das nossas doenças está mesmo aqui, nestas energias emocionais invisíveis? É uma ideia que, no mínimo, nos dá que pensar sobre a ligação incrível e profunda que existe entre a nossa mente e o nosso corpo.